TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Oi, muito boa tarde. Nós estamos chegando com mais um programa O Povo na TV. Esta é a TV de Divinópolis, da região Centro-Oeste, a Faculdade do Jornalismo em Divinópolis. Muitos profissionais passaram e passam por aqui. É uma emissora que tem compromisso 100% com Divinópolis. E por falar em Divinópolis, nós que tivemos no ano passado uma transmissão inédita da TV Candidez no Campeonato Mineiro, módulo 2, proporcionando ao torcedor apaixonado com o nosso Guarani de assistir o Bugre pela TV Candidez. Eu acredito que esse ano a TV Candidez fará algumas transmissões, claro, com a concordância, do adversário, do Guarani, proporcionando ao telespectador esta novidade da nossa TV Candidez. Nós que receberemos hoje o presidente do Guarani, o jovem Vinícius. Eu acredito que este ano vai. O Guarani vai subir, o Guarani estará na elite mais uma vez, onde sempre esteve do futebol mineiro. Trabalho não falta, não faltou no ano passado. Talvez a parceria que não deu certo, tardia, as mudanças que foram feitas, tempo não suficiente para que o Guarani pudesse conquistar a vaga este ano no Campeonato Mineiro. Vinícius Trabalhador, um jovem que herda uma presidência respeitada, admirada, com muita transparência do senhor seu pai, o nosso querido Gilson Moraes. Então, meus amigos, já, o presidente do Guarani, ao vivo, interagindo, respondendo as perguntas, e você pode participar. Se você quer mandar uma pergunta para o presidente do Guarani, esse telefone que está aí na tela do seu televisor é o meu WhatsApp, 999590259. O nosso programa tem o oferecimento da Multimarcas Consórcio em todos os estados do país, para você adquirir e pagar dentro das suas condições a moto, o carro, a casa, um apartamento, porque o Multimarcas é o maior consórcio do Brasil. E nós temos a filial aqui em Divinópolis, na Avenida Paraná, 518, no bairro São José. Consórcio Multimarcas é do empresário Fabiano Caseca, ele que concorreu esse ano à presidência do Galo. Atleticano, conselheiro, é aqui de Itapecerica, onde tem inclusive a emissora de rádio, a Rádio Ita. É um cara muito querido na região e principalmente aqui na nossa cidade mãe, Itapecerica. Unimed, o plano da nossa vida. Meus amigos da TV Candidez, trabalhamos também no oferecimento de Mangueiras Brasil. Ontem eu mostrava aqui o que a Mangueiras Brasil tem em vários setores da nossa sociedade, de ramos. Realmente, os telespectadores ficaram impressionados, de saber, mas de não conhecer a variedade que a Mangueiras Brasil tem para o Divinopolitano e toda a região Centro-Oeste, meu caro Lincoln. Inclusive, quando eu lá estive com a Débora, irmã do Vinícius, eu até admirei a irmã do Vinícius, que desde menininha, que faz o comercial tradicional aqui na nossa cidade, nas emissoras de televisão, hoje já estão uma moçona. Vamos lembrar esse comercial. Mangueiras Brasil, há 28 anos oferecendo o que há de melhor no segmento. Você viu a gente crescer e crescemos com qualidade, bom atendimento e confiança. Mangueiras, correias, tubos, conexões, hidráulicos, pneumáticos, borrachas, montagem e prensagem de mangueiras hidráulicas. Acesse nosso site, mangueirasbrasil.com.br. É por isso que eu digo, nem todas as mangueiras são iguais. Mangueiras Brasil é diferente. Mangueiras Brasil é diferente.
Olha que tem anos, né? Quando eu cheguei para o rádio em Divinópolis, eu trabalhava no esporte, fazia e cobria o Cruzeiro. E eu também narrei muitos jogos do Campeonato Mineiro, geralmente os jogos do Guarani fora, eu que narrava para o nosso companheiro Garcia Júnior. E eu me lembro, a minha primeira narração foi exatamente em 97, lá em Itabira. O Guarani precisava vencer para se manter na primeira divisão. Sempre foi uma luta, né? Porque o Campeonato Mineiro, muitas pessoas desconhecem, é um dos campeonatos mais difíceis do Brasil, porque é quase que um mata-mata, né? Um período curto, onde o clube tem que ter um aproveitamento, né? Acima de 50%, um campeonato muito curto, exige muito, né, dos times, principalmente do interior do estado, que não tem, né, todo o dinheiro, todo o investimento que as equipes da capital têm. Aí a gente coloca Atlético, América e Cruzeiro, aí praticamente é uma vaga em disputa das demais equipes da elite do futebol mineiro. Mas em 97, a gente já falava de Mangueiras Brasil. Olha para você ver quantos anos, né? A gente girava o placar, gerando tempo e placar no futebol mineiro. E a distribuidora de Mangueiras Brasil sempre esteve apoiando e incentivando o esporte. Um abraço para o Gilson Moraes. Quero convidar aqui à minha direita os jovens Vinícius, presidente do Guarani. Vinícius, prazer muito grande. É um prazer tê-lo aqui na nossa TV Candidez. Eu sempre quis trazê-lo aqui. No ano passado, você estava muito dedicado, empenhado naturalmente, na disputa do Guarani, que começa já no sábado, de amanhã 8, a estreia do Guarani, talvez com o seu maior adversário nessa competição. Por quê? O Ipatinga, além, né, de ter uma equipe jovem, o Ipatinga tem como patrono hoje o homem que manda no futebol do Cruzeiro, que pode estar articulando jogadores, enfim, ajudando o Ipatinga a tentar voltar à elite do futebol mineiro no ano que vem. Muito boa tarde, meu caro Vinícius. Boa tarde, Nilmar. É um prazer estar aqui podendo falar com você. A gente poder falar um pouquinho do Guarani, essa disputa do módulo 2. Estreia no próximo sábado, né? De amanhã 8. Dia 17 de fevereiro, como você adiantou, contra o Ipatinga. Já uma estreia pesada, um nível pesado. A gente preparado nesse período de preparação com o Jean Rodrigues, todos os atletas. A gente espera já na estreia poder fazer um bom jogo e iniciar com o pé direito. O Jean é um treinador que agrada a imprensa, o torcedor. É um cara muito trabalhador que esteve, inclusive, em vários clubes no interior de São Paulo, né? O Jean já esteve aqui no Guarani por outras 3 passagens, né? A 4ª passagem dele, e é um treinador que encaixa no perfil do nosso entendimento de futebol, tanto a forma didática dos treinamentos como a forma tática. Então ele tem esse histórico no interior de São Paulo, é Santo André, também na Caldense, aqui em Minas Gerais, conhece o estado, conhece a competição. Então por isso, dessa escolha do nome dele, então o Jean vem fazendo esse trabalho, a gente espera que se concretize em resultados e a gente possa garantir esse acesso para o Bugre. Você acha que o Ipatinga realmente é o adversário que o Guarani tem que estar de olho, porque somente 2 equipes sobem para o ano que vem? A particularidade do Ipatinga, você mesmo já adiantou, né? A proximidade com Itaí Machado, que hoje é o homem forte do Cruzeiro. Então, o Ipatinga, quando surgiu a nível nacional, foi através da parceria com o Cruzeiro. E hoje ela retoma vários atletas emprestados do Cruzeiro estão no Ipatinga. Então é uma das equipes mais fortes, mas também a gente tem um campeonato que talvez seja o mais forte módulo 2 de todos os tempos. Então, além de Ipatinga, temos equipes tradicionalíssimas do futebol mineiro, Uberaba, Mamoré, Social, Nacional de Muriaé. Então, assim, são equipes que são tradicionais dentro do nosso futebol e equipes que não são mais novas, não são tradicionais, mas vêm por trás de um poder de investimento. Essas novas equipes que a gente chama de equipes de clubes empresas, que é o caso do CAP, de Uberlândia, do Betinense também. Então, assim, a gente imagina que seja um campeonato bem forte, um campeonato bem pareado. A gente espera que os resultados aconteçam dentro de campo e a gente possa conseguir o acesso. O Guarani vem se preparando muito bem. Alguns jogos treino, como aconteceu na Toca da Raposa, contra o time titular do Cruzeiro. E, recentemente, o Guarani empatou com o time praticamente, né, titular do Galo e também com o Sub-20 do Cruzeiro, não é isso?
Isso é, dentro da nossa preparação, nós tivemos na Toca da Raposa, treinando contra o Cruzeiro, tivemos 2 vezes na Cidade do Galo. O Guarani tem essa abertura, a gente tem essa abertura dentro das 2 diretorias, tanto como Cruzeiro e Atlético, e também fomos, mais uma vez, em Belo Horizonte, jogar contra o Sub-20 do Cruzeiro. Então, foram bons testes, a gente recebeu aqui também a equipe do Talento Descoberto, é uma equipe numa agência de atletas, os atletas que não estão empregados, sem clubes, eles se unem, fazem amistosos no interior do estado. Então foram jogos bons de preparação, um nível bom. Então a gente espera que isso agora se conclua dentro da competição. E lembrando que o Cruzeiro foi o campeão brasileiro da categoria, disputa agora a Copa Libertadores da categoria. Então o Guarani não enfrentou meninada assim inexperiente, não. São jogadores aí prontos para o futebol profissional. Vinícius, em termos de contratação, esse grupo do Guarani, que já está praticamente fechado e formado para estrear no Campeonato Mineiro, como é que foram essas contratações, os critérios, já que no ano passado aquela parceria com a América não deu certo? A gente já iniciou o trabalho ainda em junho com a contratação, com a chegada do Jean, então nós traçamos o perfil do atleta. O campeonato do módulo 2 tem uma particularidade que é o limite de idade, são atletas sub-24, podendo ter uma faixa específica de atletas acima dessa idade, que são 7 atletas. Então a gente preferiu, optou por traçar o perfil desse atleta, então independente da idade, os abaixo como os acima, que a gente chama, atletas que já tenham conquistado acesso, atletas que já tenham jogado o módulo 2, atletas que conhecem o campeonato e também a valorização da base. Hoje a gente tem 1/3 do nosso elenco formado aqui em Divinópolis, então a gente optou por essa valorização, um trabalho que iniciamos em 2015 e já podemos colher os primeiros frutos agora. E fechado nunca está por causa da particularidade do módulo 2. Como quando termina a primeira divisão, ele ainda está em andamento, né, o módulo 2. Então, às vezes, surgem oportunidades de atletas que vinham jogando em equipes que não se classificaram no módulo 1, ou também em divisões São Paulo, Rio, enfim, outras divisões em outros estados. Atletas que a primeira divisão se encerra e a gente ainda vai estar aí na metade da competição. Então, pode ser que durante a competição surja uma ou outra contratação. Beleza, o Guarani estava agora na Copa São Paulo Juniores, com um jogador, um zagueiro no Batatais e um zagueiro no Cruzeiro. O Guarani terá esses jogadores agora para o Campeonato Mineiro, módulo 2. O Guarani tem jogadores de Divinópolis que farão parte desse plantel? Sim, na Copa São Paulo a gente tinha, na verdade, 3 atletas formados aqui. O Luiz Otávio, que foi zagueiro no Batatais. O Luiz é uma particularidade, ele não tem vínculo com o Guarani. Os outros 2 eram o Guilherme, que tem contrato com o Cruzeiro, e o Luan, que tem contrato com o Botafogo. Esses 2 ainda têm vínculo com o Guarani. O Guarani possui um percentual sobre a venda desses atletas. Então, futuramente, caso algum desses atletas seja vendido tanto pelo Cruzeiro como Botafogo, o Guarani tem parte nesses direitos. Em relação aos atletas de Divinópolis, como eu disse, hoje nós temos 8 atletas do elenco que são aqui da cidade. O nosso elenco é curto, temos 25 atletas hoje no elenco, então a gente pode falar que é 1/3. Então, a partir do momento que os atletas estão dentro do campo, estão brigando por suas vagas, por suas posições, a gente gosta de lembrar sempre, o trabalho de base ele é médio e longo prazo. Hoje a gente no clube, a gente inicia com a escolinha no sub-4, vai até o sub-17. Então, assim, a partir do momento que os atletas vão se desenvolvendo, vão criando condições, a gente vai os puxando para o profissional. E hoje a gente tem atletas que iniciaram, como eu disse, em 2015, no nosso primeiro trabalho de base, quando nós assumimos a diretoria, atletas brigando efetivamente para serem titular na equipe. Eu estive com meu filho, semanas atrás, nem 2 meses não tem, onde o Guarani estava na semifinal, né, de uma competição a nível de estado, na categoria sub-17. E eu fiquei assim, de boca aberta com o time do Guarani. Ele passou aqui, né, foi para a final, aliás, em Belo Horizonte, e foi campeão. Me chamou muita atenção alguns jogadores, como a zaga do Guarani muito boa, né, o meio-campo muito bom, cabeça de área, me parece que é Demétrios, excelente jogador, né, o centroavante é filho do Elânio, meu colega de seleção de Itaúna, quando nós jogávamos no futebol amador de Itaúna, e nós compusemos o ataque da seleção itaunense de futebol em 81, quando jogamos contra a seleção de Divinópolis. Eu marquei um dos gols, e eu estava lá no Farião assistindo o jogo, depois de um amistoso do Guarani contra o Vasco, na categoria 2007, onde meu menino joga.
por sinal, um time muito bom do Guarani nessa categoria. E eu fiquei assim de boca aberta com esse juvenil do Guarani. Esses meninos terão oportunidades, o Guarani mantém esta categoria para as disputas? A maioria desses meninos do Sub-17 estouraram a idade para o Sub-20. Então, assim, o Guarani ainda não trabalha com a categoria Sub-20. A gente pretende implementar, mas depende de algumas situações. Por alguns motivos, é uma categoria que já gera um custo maior. As competições já são competições de níveis maiores. A competição da federação, o Sub-20, ela praticamente fica o mesmo preço que a competição profissional. Mas enxergando isso que você falou, o talento desses atletas, hoje a gente faz um trabalho paralelo com 11 atletas dessa categoria Sub-17 que passaram para o Sub-20, que funciona da seguinte forma: eles fazem um trabalho específico, fora do horário do treino do profissional, treinam praticamente que diariamente, é um trabalho mais voltado para ganho de força, para ganho de fibra muscular, um trabalho mais voltado para o físico, e o Jean vem aos poucos pincelando, puxando um ou outro para fazer parte. Então, na verdade, é um trabalho de interação, até para a gente tem que ter paciência, são meninos de 17 anos, a gente não pode pular processo, não pode pular etapa com esses meninos. Então, essa equipe que você viu jogar, 11 desses atletas hoje continuam trabalhando de forma paralela e o Jean vem sempre puxando um ou outro. O próprio Demetrios já teve a oportunidade de treinar com o profissional esse ano, a dupla de zaga, no qual você citou. Enfim, então o Jean vem utilizando esses atletas. A gente vai ter ainda esses 4 meses, se Deus quiser, a gente vai até a final do profissional, para que esses atletas possam se inteirando e possam ir conhecendo um pouquinho do futebol profissional. Após isso, a nossa ideia é conseguir ajudar esses meninos a se colocarem em equipe Sub-20 dentro do nosso estado, para que eles possam disputar o campeonato Sub-20, possam ganhar mais experiência. Foi assim que nós fizemos com o Lucas, com o Jonas, que hoje estão retornando e, como eu disse, brigam diretamente por ser titulares na equipe principal do clube. Então a gente procura fazer o trabalho que a gente fez com esses meninos que hoje estão no profissional, a gente vai procurar fazer também com esses da equipe Sub-17. Ô Vinícius, vamos ver se é bom de memória, se eu estou errado. A última vez que o Guarani caiu foi em 2008 e voltou no ano seguinte, em 2009, não foi? Não, o contrário. É o contrário? Caiu em 2009 e voltou em 2010. 2010, exatamente. Eu estava assim em dúvida. Eu trabalhei nesses jogos do Guarani. Quando ele voltou, me parece foi contra o RT, o Nacional aqui, no Farião, o técnico era o Moraes. Em 2010? Não, em 2010 foi o Eugênio. Eugênio. Que é o técnico do Ipatinga. O campeonato era uma fórmula diferente, mas o jogo que garantiu o acesso foi contra o Poços de Caldas. Poços de Caldas. Contra o Mamoré foi a final. Guarani e Mamoré fizeram final, mas os dois tinham, na verdade, tinham conseguido o acesso, né? Porém o Mamoré, por uma falha de documentação, ele foi eliminado, não fez a final, mas porém não garantiu o acesso. Quem subiu foi o Funorte. Em 2011, Guarani e Funorte foram as equipes que vieram do módulo 2, mas a competição ela tinha um formato diferente, ela tinha final, mas ela era dividida em chaves, não é igual semifinal, igual hoje, mas o jogo que garantiu o acesso foi um jogo contra o Poços de Caldas aqui em Divinópolis. Pois é, o Guarani ficou mais 7 anos na elite, infelizmente, ano atrasado, que acabou descendo para o módulo 2. Você acha mais difícil manter-se na primeira divisão ou o acesso? São situações assim diferentes, mas você falou aí de 7 anos na primeira divisão, só o Tupi, que continua até hoje, tinha a marca maior que o Guarani. O Guarani quando o Guarani caiu em 2016, foram 7 anos de primeira divisão, só o Tupi, na época o Tupi tinha 9 e continua até hoje. Então a gente vê o quão é difícil a primeira divisão, muito pelo que você falou. Você tem 3 equipes muito fortes, que é Cruzeiro Atlético América, algumas equipes de poder de investimento muito maior. Então, no ano que nós caímos, por exemplo, em 2016, nós caímos com 12 pontos. Nunca se caiu com 12 pontos nesse formato. O Vila, que classificou para a Série D, classificou com 14. Então, assim, a vaga de Série D para o rebaixamento foram 2 pontos a diferença. E o Uberlândia ficou com 12 pontos também, nós perdemos nos critérios, né? O Uberlândia tinha uma vitória a mais do que a gente, então isso mostra a dificuldade do Campeonato Mineiro na primeira divisão. Por outro lado, o campeonato na primeira divisão, ele te dá condições financeiras melhores, principalmente de cota de TV, de patrocínio, apesar que a gente não viveu isso no Guarani, que os 3 anos que a gente trabalhou com a equipe na primeira divisão, a gente usou principalmente dessas receitas para quitar dívidas do clube.
Então, hoje o clube é saneado os seus débitos federais, os seus débitos estaduais, em relação aos fornecedores, dívidas trabalhistas, o clube não tem. Então, acabou que esse ganho que a primeira divisão te dá, que é o aumento de receita, nós ainda não tivemos a oportunidade de trabalhar. Então, o módulo 2, além de o nível de competitividade ser igual, você tem 12 equipes pareadas praticamente, você tem a dificuldade do recurso. O recurso ele é mais escasso. Então, a competição ela é praticamente o mesmo custo da primeira divisão. As viagens, às vezes, são até maiores, mais longas. Mas, você comparar um ou outro, a segunda divisão ela se torna mais difícil, principalmente pela questão da dificuldade de gerar receita. Está conosco no programa O Povo na TV o Vasco da Gama do bairro Afonso Pena. Nós sabemos que em Divinópolis tem equipes centenárias do futebol amador, não só o Vasco. Nós temos o Palmeiras, nós temos o Flamengo, nós temos outras equipes tradicionais com um trabalho fantástico em suas categorias de base. Talvez hoje o Vasco é a melhor estrutura do futebol amador, do futebol infantil na nossa cidade. Você conhece bem, né, as reformas que foram feitas em 2016, com Campus Society, com quadra para meninos, que está começando a interagir, jogar, brincar, acima de 2 anos, participando das competições. Como que o presidente, tão jovem do Guarani, vê esse trabalho na formação de atletas na nossa cidade? O próprio Guarani, com a categoria 17, alguém está me lembrando aqui, que muitos jogadores foram para o Guarani vindo dessas equipes do futebol de base na nossa cidade. A gente vê, os trabalhos são muito bem feitos em Divinópolis, principalmente por causa da dificuldade. A gente fala que Divinópolis é uma cidade de médio porte, talvez uma das maiores cidades uma das maiores cidades do interior de Minas, mas o nosso resultado esportivo é muito aquém do tamanho da nossa cidade. Então, principalmente essas escolinhas realmente são batalhadores que buscam o melhor para o esporte. Então, quando a gente divide a questão das escolinhas no âmbito social, fazem um trabalho fantástico. Fazem um trabalho fantástico de tirar esses meninos da rua, da iniciação esportiva, que é muito importante nessa iniciação esportiva. A partir do momento que a gente passa para a profissionalização, aí é onde que a gente fica devendo em relação às outras cidades, a necessidade de um investimento maior. E o que acontece com o Vasco, com o Flamengo, com o Palmeiras, é o que acontece com o Guarani. A necessidade, talvez, de você disputar competições maiores, competições que vão te dar visibilidade maior. Essas equipes, como o Guarani, também não conseguem devido ao pouco poder de investimento, seja privado, seja como público. A maioria, talvez, hoje dos jogadores, principalmente do Sub-17 como do Sub-15 nosso, que a gente ainda não tinha escolinha, foram vindos desses trabalhos. Trabalhos vindo atleta do Vasco, atleta do Palmeiras, atleta do Flamengo, também das escolinhas da região aqui, Itaúna, Pará de Minas. A gente tem bastante jogadores de Pará de Minas nas nossas categorias de base. Então, assim, é um trabalho fundamental. É um trabalho que ele precisa existir, ele precisa ser cada vez mais aperfeiçoado. Acho que o que o Vasco fez, o que o Vasco faz é o caminho. Você melhorar a sua estrutura, você melhorar a sua estrutura física, olhar para melhorar a estrutura dos seus profissionais, aqueles que vão tratar diretamente com os atletas, porque a gente não pode, eu falo muito isso, hoje o número de cada 3.000 atletas que saem da categoria sub-20, 30 viram jogadores profissionais. Verdade. É um número muito pequeno. Então, às vezes, os clubes grandes, e eu falo isso, já falei isso com o presidente de Cruzeiro, com o presidente de Atlético, com o diretor de base, eles não se preocupam com fora o futebol. Então, escola, outros ensinamentos fora isso. Então, termina o ano desses atletas, eles aproveitam 1, 2 no profissional, os outros 28 são praticamente jogados ao léu. Então, esse trabalho que as escolinhas fazem, principalmente social, é muito importante nesse sentido, e você anda em paralelo também com a parte de evolução técnica e tática desses meninos. Olha, eu sempre fui um intermediador, porque, na verdade, por trabalhar no esporte também há muitos anos, né, sou associado da MCE, da Abraça, Associação Brasileira de Cronista Esportivo, muitos anos no Rádio Itaúna, Pará de Minas, Nova Lima, onde eu trabalhei na Rádio Aurilândia, aqui em Divinópolis, né? Na Rádio Divinópolis durante 4 anos no futebol, na Rádio Minas também, 4 a 5 anos fazendo futebol. Então, geralmente na região onde eu trabalhei, as pessoas me procuram: ô Nilmar, me dá uma força, o meu menino é muito bom de bola. Se ele conseguir a oportunidade do Guarani, né, ele vai se profissionalizar.
E isso às vezes até me incomoda. Me incomoda porque passa para mim uma responsabilidade muito grande. Eu sei como é o processo de um jogador profissional. Eu me lembro, já no início dessa década, né, 2002, 2001, a última vez que o Geraldinho Martins foi presidente do Guarani. Eu tentei trazer de todo jeito o Andrei para o Guarani. E o Andrei era, sem dúvida, o maior jogador de futebol naquele ano, do futebol itaunense. Tanto é verdade que o Atlético fez a preparação para a disputa do Campeonato Brasileiro em 99, foi Itaúna. E às vezes eu ia lá, já morando aqui, para cobrir os treinos do Galo, lá na universidade, no estádio José Flávio de Carvalho. E um amistoso da seleção de Itaúna contra o time titular do Galo, o Atlético tinha um jogador argentino, zagueiro, esqueci agora o nome, ele era canhoto, zagueiro titular do Galo em 99, quando o Galo foi vice-campeão brasileiro. Perdeu a final, me parece, para o Corinthians, foi campeão brasileiro. O Galo foi garfado contra o Vitória lá na Bahia, vocês se lembram disso, né? Me parece São Caetano. Foram jogos decisivos e o Galo foi o vice-campeão brasileiro naquele ano. Galvão, zagueiro do Galo. Caçapa e Galvão. Caçapa e Galvão. E eu me lembro que esse Andrei, ele entortou esse argentino para lá e para cá. O argentino apelou, chutou sem bola, jogou lá fora do campo e foi expulso, né? Nesse jogo treino, né, contra a seleção de Itaúna. Eu via muita possibilidade desse menino vir para o Guarani. O presidente do Guarani, na época, não se interessou. E eu e o Garcia Júnior fomos transmitir um jogo no Mineirão. Eu era o repórter do Garcia, jogo Atlético e Flamengo. O Galo ganhou 3-0 do Flamengo, com 3 gols de cabeça do Guilherme centroavante, cruzamento do Ronildo. E quem estava na preliminar naquele dia, 99, Galo 3-0 no Flamengo, na preliminar, decidindo o Campeonato Mineiro, marcando 3 gols, inclusive ele driblou todo o time do Galo, o goleiro, e meteu para as redes. O Garcia falou, Nilmar, mas que jogador é esse? Falei, Garcia, esse é o Andrei, atacante de Itaúna, que o Guarani não quis. Foi para o Vila, se profissionalizou. Mas eu sei que é muito difícil, porque o Moraes, quando ele estava no Guarani, ele me disse, Nilmar, você pegar um jogador amador e trazer para um time profissional, você precisa, no mínimo, de 4 a 5 meses para prepará-lo. A questão da alimentação, se o cara fizer um treinamento forte, ele nem não anda no outro dia. E eu trouxe um jogador, né, com essas semelhanças do Andrei, foi o Samuel, para fazer um período de testes no Farião. Vinícius, ele não aguentou 2 dias de treinamento. Então, gente, essa história, o cara arrebenta no futebol amador, chega no profissional, ele não dá conta. Você tocou em dois pontos muito importantes, esse distanciamento, essa dificuldade, e hoje, principalmente na posição, eu entendo o Geraldinho na época, porque assim, esses pedidos são constantes. E a gente tem que entender que o futebol joga 11, geralmente o elenco é de 30, e dentro desse elenco você tem que dar oportunidade para os que estão vindo da base, você tem os jogadores que você contratou, enfim, tem toda essa questão. Mas são 2 pontos importantes. O futebol, ele realmente é diferente, por mais... Como ele é algo que está no sangue do brasileiro, então todo mundo se sente capaz de opinar, de dar sugestão, e todo mundo praticamente joga um futebol no final de semana. Mas o nível do futebol profissional hoje, em qualquer divisão que seja do futebol brasileiro, com o futebol amador, ele é diferente, principalmente no nível físico. E quando você falou de base aí, voltando até na questão das escolinhas, a gente tem 2 momentos do nosso futebol brasileiro que ele se explica pela base. Antigamente, como se formava jogadores no Brasil? Na verdade, não se formava jogadores no Brasil, se selecionavam jogadores no Brasil. Você simplesmente, Cruzeiro, Atlético, América, pegava os melhores, colocava nas suas equipes de base e pronto. Mas e tem várias explicações por isso está nos livros, é de se estudar. Uma questão é a bolha imobiliária. Você antigamente jogava bola em qualquer lugar na cidade. Hoje os prédios tomam conta, hoje as casas tomam conta, os edifícios tomam conta, então os meninos jogam menos bola hoje. A questão da segurança também, você com certeza não deixa seu filho na rua da mesma forma que sua mãe e seu pai te deixavam. Então a rua era uma formadora muito forte do futebol. E hoje não é assim. Hoje a formação precisa ser feita dentro dos clubes. Não se tem
esse processo da rua, não se tem esse processo das brincadeiras que se tinha antigamente. Então, a formação no futebol brasileiro é muito nova. Então, a gente vê aí, a gente batendo muito cabeça, formando... Às vezes, a gente vê no futebol profissional... mas como que esse cara joga futebol profissional? Mas a formação no futebol brasileiro, a formação em si, você pegar um atleta com 13, 14 anos e vou torná-lo jogador profissional, isso é recente no Brasil, tem 10 anos que isso acontece. Então, assim, a gente vem nesse processo de evolução. Então, por isso, voltando a falar, o importante é esse trabalho das escolinhas, as escolinhas na cidade. São os fundamentos. E a preparação, porque antes, né, décadas atrás, futebol não tinha a velocidade, a força física que tem hoje. É por isso que muitos jogadores sobressaíam. O próprio Guarani, se você pegar a história do Guarani, você vai pegar o melhor time, ou um dos melhores times, ou um dos melhores jogadores de todos os tempos, aquele Guarani das décadas de 70, 80, eram jogadores que tinham outras atividades profissionais. A gente pode citar aqui Hermes, Lucinho, Coca, do Niterói, e tantos outros jogadores que brilharam. Eu me lembro que toda a vida eu acompanhei futebol, desde criança, pelo rádio. A minha mãe foi uma grande desportista, já contei isso aqui. A minha mãe fundou time amador, minha mãe trabalhou no Cruzeiro e foi enterrada com todas as honrarias do Cruzeiro quando ela veio a falecer em 79. Então, minha mãe era uma grande desportista. Eu aprendi, eu cresci acompanhando o Cruzeiro, futebol profissional com a minha mãe. Então, gente, não é fácil, não. Hoje, o futebol mudou muito. Naquela época, né, o cara tinha tempo de dominar, de pensar, de passar a bola. Hoje, você não tem tempo de pensar mais, não. Isso que você falou, até apresentar um dado para ilustrar isso. E não mudou porque eu quero, porque você quer. Mudou porque mudou, as coisas evoluíram. A final de 70, o jogador que mais correu, andou dentro de campo, ele se movimentou 4 quilômetros. Hoje, na final da Copa do Mundo. Da Copa do Mundo. Hoje, qualquer jogo de futebol profissional, todos os jogadores, exceto goleiros, movimentam mais que 10 quilômetros. É verdade. A média, os que movimentam mais é 12, 13. Então, assim, você vê que a exigência física era mais do que dobrou. E não é somente o nível de força também, devido à alimentação, a parte fisiológica, aumentou muito mais. Então, assim, infelizmente, é o meu lado pessoal, infelizmente hoje a gente não tem um futebol tão técnico como antes. Mas não tem, né, porque eu quero, porque o Nilmar não quer, porque realmente o futebol evoluiu por esse lado e hoje é um futebol muito mais de espaço, muito mais de força. Tem muitas pessoas interagindo comigo, muito obrigado. Tá aí o WhatsApp na tela do seu televisor. Você pode mandar a pergunta. Muito obrigado, Moraes de Ermida, tá parabenizando pela entrevista ao presidente do Guarani. Tem uma senhora de Santa Lúcia cumprimentando e dizendo que é muito jovem o presidente do Guarani, que é um menino, mas é um cara muito competente, inteligente, respeitado pelos clubes do futebol mineiro e principalmente, né, pelo torcedor. Eu nunca ouvi um torcedor chegar e criticar, né, de forma ostensiva o Vinícius, porque além da competência dele, ele herdou uma presidência que ficou na história, que é do senhor seu pai, o Gilson Moraes, que é um cara que nunca deixou de falar com a imprensa. Eu que não tenho tanta ligação com o Gilson Moraes, eu interajo com ele pelo WhatsApp, todas as vezes que eu ligo para ele, inclusive quando era presidente, algumas informações do Guarani, ele nunca deixou de atender, de me retornar, sempre com aquela presteza, com aquela educação. Então, é coisa de família. O Vinícius herda tudo aquilo que representa o seu pai como empresário, como pessoa e como ex-presidente do Guarani. Meus amigos da TV Candidez, estamos com o programa O Povo na TV, ao vivo, também um dos campeões de audiência da nossa TV Candidez. Fico muito feliz e muito obrigado à direção mais uma vez, o nosso horário ampliado, dando condições de trazer pessoas importantes da nossa cidade para participar do nosso programa. O nosso programa tem o oferecimento da distribuidora de mangueiras Brasil, no Alto da Paraná. Nosso querido Gilson Moraes e toda a equipe nota 10. Mas quem manda lá agora é a Débora, sua irmã, não é? A Débora é a gerentaça administrando, porque o Gilson já está com o burro na sombra, né, meu filho? Então, ele está deixando agora para o Vinícius, que não tem tanto tempo assim, a Débora gerenciando lá a maior distribuidora de mangueiras e acessórios aqui na região. O Vinícius vai acompanhar comigo
o momento do Vasco. Vasco da Gama do bairro Afonso Pena, Associação Esportiva Vasco da Gama, onde o meu menino joga há 2 anos. Está lá com profissionais formados, né? Disciplinando a técnica, a educação, a forma desses meninos interagirem, de viver na coletividade, participando de amistosos, participando de torneios, de campeonatos. O Vasco tem a melhor estrutura do futebol de base da nossa cidade. Vasco da Gama, time centenário. E se você quer colocar o seu garoto, é só ligar para esses telefones que estão na tela do seu televisor. Aí você vai saber quais os dias de treinamentos, você vai saber a categoria que seu filho vai treinar, com qual profissional ele será treinado. O Vasco que tem, além do gramado, um campo reformado, remodelado em 2016, um gramado excepcional. Tem as quadras também, as quadras, essa aí você pode ver, ela é pequena, exatamente para crianças acima de 2, 3 anos de idade. Enquanto isso, lá atrás, tem academia, onde os pais fazem seus exercícios, enquanto os profissionais cuidam dos seus filhos lá nas quadras sintéticas do Vasco da Gama. Ontem à tarde, eu estive lá, como sempre estou, nos treinamentos do Vasco, acompanhando o treinamento do meu filho, e eu conversei com alguns garotos, estavam lá prontos para o treinamento do Vasco da Gama. Momento do Vasco, a melhor estrutura do futebol de base de Divinópolis. Vamos acompanhar. Tá aí a garotada saindo. Quem fala comigo aqui na TV Candidez? Pauzinha pra água. Quem fala comigo aqui na TV Candidez? Seu nome? Lucas. Lucas. E seu nome, garoto? Pedro. E o seu? Rafael. É o Rafael. Seu nome? Matheus. Matheus, joga de quê, Matheus? Meio campo. Você pode falar aqui para a TV Candidez no momento do Vasco, a hora do Vasco aqui na TV Candidez, que representa para você fazer parte dessa estrutura maravilhosa do Vasco aqui do Afonso Pena. É bom, eu treinei aqui 6 anos, saí, fui em outros clubes, mas eu voltei para cá. Retornou porque aqui você acha a melhor estrutura para desenvolver o seu futebol. Sim. Então, quantos anos? 14. 14 anos, né? É. Parabéns, viu? Obrigado. Tá aí, meus amigos, a garotada saindo para tomar aquela água e retornar aos treinamentos. E logo em seguida, a garotada já se posicionando ali à direita do gol. São os garotos na faixa etária de 10, 11 anos que começam os treinamentos daqui a pouco, a partir das 19h30. Realmente o gramado do Vasco impecável, reformas que foram feitas no ano de 2016, proporcionando assim as condições ideais para a prática do futebol. Tá vindo aqui o meu filho, Nilmar Júnior, joga aqui no Vasco, se preparando daqui a pouco para começar o seu treinamento. Não é isso, meu filho? Isso. E a expectativa? Boa. Vai meter gol? Vai. Ah, tô aqui para cobrar, viu? E aí, garoto, tudo bem? Os meninos vão chegando, vão sentando aqui, aguardando naturalmente os treinamentos que começam daqui a pouco. Geralmente na terça, preparação física, jogadas ensaiadas. E hoje deve acontecer um coletivo aqui no campo do Vasco, a garotada aqui pronta. Deixa eu ver se eu falo com alguém aqui. Seu nome? Pedro. Pedro. E aí, Pedro, você joga de quê? Eu não tô jogando ainda. Você vai começar agora? Ele é mais legal. Ele tá tímido, tá um pouco ressabiado de falar comigo. Seu nome? Vitor. E aí, Vitor, quanto tempo de Vasco? Mais ou menos 1 ano e meio. 1 ano e meio, né? É. Você joga no 2007. É. Tá com 10 anos. Sim, vou fazer 10 sábados. Já disputou algum campeonato, algum torneio? Sim. Bacana. E a estrutura aqui do Vasco? É boa. Muito boa, não é? Sim. Gente, esse menino aqui me chamou a atenção no treinamento essa semana. Eu fiquei assim, de boca aberta, a técnica desse garoto. Deixa eu saber o nome dele, seu nome? Bernardo. Bernardo, tem quantos anos? 10. São 10 anos de idade. Você tem muita habilidade. Obrigado. Tem muito futuro. E não tem medo de dividir jogada, de partir para cima. É um menino talento puro esse aqui. Seu pai é o Rui, não é? Aham. É o Rui da Casa Dia? É. Nosso amigo Rui, tá de parabéns. Menino muito bom de bola.
tem grande futuro. Aliás, quem está vendo vocês hoje aqui na TV Candidez é o presidente do Guarani, que participa do nosso programa daqui a pouquinho, falando do Guarani no módulo 2. Quem sabe o Guarani voltando à elite do futebol profissional no ano que vem. É a nossa expectativa, se Deus quiser. Seu nome? Rafael. Você joga de quê, Rafael? Atacante. Centroavante ou joga pelo lado do campo? Qualquer um dos dois. Mete gol mesmo? Meto. Você é maior do que os demais. O que você tomou? Que chá que você tomou que cresceu assim? O menino tem 10 anos. Olha o tamanho. Fica em pé. 10 não, 10. Você tem mais de 10. Tá com 11, né? 11. Tá com 11 anos. Mas mesmo assim é muito grande. Pela idade. Realmente um atacante de primeira aqui do Vasco, do bairro Afonso Pena. É o momento do Vasco aqui no programa O Povo na TV. Nós temos aqui ao fundo a quadra sintética, onde geralmente a criançada que chega na faixa etária de 5, 6 anos, começam os seus treinamentos aqui na quadra sintética. Essa quadra aqui ao fundo. Tá aí o Vasco da Gama, do bairro Afonso Pena. Um abraço para o Gilmar. Se você quer fazer parte das escolinhas do Vasco, lá tem para todas as idades. Seu menino tem 2 anos, lá tem a quadrinha. Você já está com 4 para 5 e vai para o campo sintético. Se ele já está com 6, 7 anos, vai para o gramado, né? Com 10, com 12, com 14. E o Vasco participa, né, das competições da cidade, dos torneios, faz amistosos. É uma interação muito boa, porque à noite, enquanto os nossos filhos treinam, a gente fica ali batendo papo, fazendo amizade. E lá tem a lanchonete, né, Juninho? Meu menino está aqui comigo. Lá tem uma lanchonete com salgados, com bebidas e tem a TV a cabo. Se tem um jogo do Galo e do Cruzeiro, enquanto você está lá assistindo o treinamento, você pode assistir também os jogos. Faça parte da escolinha do Vasco, do bairro Afonso Pena. Você esteve lá na final. No ano passado, eu estava transmitindo ao vivo para a Rádio Minas uma decisão na categoria 2006. A transmissão, acho que foi a JB Camp, né? Foi, JB Camp. Isso, acho que o Guarani estava em 2 finais, a transmissão acho que foi do Sub-10, 2005. O Guarani perdeu nos pênaltis. Foi do Sub-10, 2005. Sub-10. Exatamente. Inclusive me chamou a atenção o camisa 10 do Guarani. Ele acabou com o jogo no primeiro tempo. No segundo, ele deu uma queda. Parece que ele sentiu a condição física. Foi Guarani e Flamengo. Camisa 10, o nome dele é Davi. Davi Júnior, ele é um atleta de Pará de Minas. O menino é muito bom de bola, mas cansou, né? Eu achei que o condicionamento dele não estava muito bom. Mas é muito importante, Vinícius, Guarani, você manter essas escolinhas, porque o sonho de todo menino é chegar a um jogador profissional, não é isso? Sim. É importante, a gente tem que saber lidar muito bem com isso, porque a gente trata o sonho, né, desses meninos. Então, você tem seu filho, então, os pais que têm os meninos, realmente, o negócio falou, é um sonho, mais do que qualquer outra profissão, se tornar um atleta de futebol profissional é um sonho. Então, a gente tem que ter cuidado, tem que saber da forma que dirigir isso e também, principalmente, mostrar os outros caminhos. Eu falo muito algumas palestras que a gente dá para os pais e para os atletas lá no Guarani. Eu sou um exemplo, tentei jogar, não consegui vir para fora, mas o futebol hoje, ele tem um estudo aí que ele abrange 74 profissões, existem 74 profissões dentro de um clube de futebol. Então, entre treinador, preparador físico, preparador de goleiro, fisiologista, fisioterapeuta. Então, assim, a gente tem um campo muito grande dentro do futebol. É lógico que todos os atletas que estão nas escolinhas hoje, Guarani, Vasco, enfim, das outras, não vão virar atletas profissionais, o número é bem baixíssimo, então a gente tem que trabalhar isso com esses atletas também, saber que há outros caminhos dentro do próprio futebol para se seguir. Olha, eu quero mandar um abraço aqui e agradecer, estou ligado aqui na telinha da TV Candidez, aqui é o João Viola, de Lagoa da Prata, um abraço aí para o presidente do Guarani. O Guarani não é só de Divinópolis não, gente, eu sou itaunense. Sai caravanas, minha família, meus irmãos, jogadores de futebol. Todo o campeonato sai de Itaúna para vir aqui para assistir os jogos do Guarani. Carmo do Cajuru, Pitangui, Pará de Minas, Nova Serrana. Nós estivemos em Lagoa em 2016, no Natal Solidário, que a prefeitura promove lá com o Sub-17, para fazer um jogo contra a seleção amadora de Lagoa. O estádio estava
estava lotado. Foi no final do ano, em dezembro, mas estádio lotado lá em Lagoa da Prata. Bacana. Tá vendo? O Guarani, gente, o Guarani, além do povo, né? O povo em primeiro lugar, o Guarani, ao lado do Rio Itapecerica e outras coisas mais, são algumas das coisas mais importantes da nossa cidade. E o Guarani ainda muito mais, porque a nossa cidade é falada em rede nacional para o mundo inteiro, porque o Guarani é o nosso representante no futebol. E eu digo mais, eu viajei muito para o interior do estado fazendo futebol, e toda cidade que você vai, Poços de Caldas, lá em Patos de Minas, Andradas, que hoje nem disputa mais o Rio Branco, lá em Itabira, onde eu narrei, né, o primeiro gol meu como narrador aqui em Divinópolis, foi uma emoção muito grande, uma alegria muito grande, um prazer muito grande, porque eu não sou narrador, eu sou repórter. Mas o Garcia falou, Nilmar, você narra esse jogo do Guarani lá em Itabira. E quem que marcou o gol do Guarani lá? Vinícius, eu vou te fazer essa pergunta. O jogador que marcou o gol decisivo para o Guarani continuar na primeira divisão, para mim, nos 21 anos que eu estou em Divinópolis, é o maior jogador do Guarani que eu vi jogar. Ele é meu amigo, sempre está na minha casa, sempre batemos uma peladinha, quero trazê-lo aqui. É um cara que come pimenta no pé, que eu nunca vi um negócio desse. Um cara que apanha pimenta no pé e vai mastigando, né? Às vezes tomando uma cervejinha, que é um cara fantástico, eu tenho uma admiração muito grande por ele, fez muito por Guarani, que é o Agamenon. O que você acha do Agamenon? Se você fosse me perguntar, eu faço, se você compartilhar da mesma opinião que a minha, seria o Agamenon. Sim. O Agamenon foi um dos maiores jogadores da história do futebol do interior de Minas. Verdade. Tecnicamente era um jogador completamente diferenciado. Eu lembro de um dos últimos campeonatos mineiros que o Agamenon disputou. Ele brigou com o Alex para ser o camisa 10 do Campeonato Mineiro entre os melhores. Verdade. Enfim, não desmerecendo o Guarani, lógico, pelo tamanho do Guarani, mas o Agamenon poderia ter tido, pelo futebol dele, ele poderia ter tido um nível de carreira em âmbito nacional ou até mesmo internacional, mas isso mostra o quanto que o futebol é difícil, não é somente técnica, não é somente... tem que ter cabeça, né? E envolve muitas outras coisas. Então, assim, se a gente fosse falar, pudesse apostar simplesmente no talento, o Agamenon com certeza era um jogador que a gente, sem exageros nenhum, a gente poderia estar falando em nível de seleção brasileira. Exatamente. Se o Agamenon nasce hoje, com a cabecinha no lugar, né, H? É futebol profissional, porque o Agamenon sabe disso. Muitas coisas também dependiam dele. O Agamenon estaria milionário. Se ele nasce hoje com o talento, com a técnica, e é um cara que eu nunca vi contar vantagem. O Agamenon é um cara simples, um cara maravilhoso. Hoje tem um trabalho bacana também com a meninada. Do H, ali na categoria de base. Lá tem um pequenininho lá que a gente veio jogar, tá no Guarani. É um tal de... de menor. O apelido dele é de menor. Ele é tão bom de bola que já foi empresário e veio jogar, você acredita? Que o Agamenon acaba, né? Puxou, tem um menino aqui, o cara foi lá ver. O menino é pequenininho, mas tem uma habilidade impressionante. Então a gente logo pensa no Guarani. Tudo que a gente pensa no futebol é para o nosso Guarani, para que o Guarani possa brilhar no futebol mineiro. Lagoa, onde o gol foi feito pelo atacante Thales, eu não estou entendendo. Ótima estrutura de futebol amador, o Guarani. Onde o gol foi feito pelo atacante Thales, categoria 99, que saiu da escolinha do Flamengo com o treinador Vanderlan. Eu não sei, você tem algum jogador Thales lá no Guarani? Nós tivemos no Sub-17 no profissional ano passado. Sim. Foi um atleta que a gente até encaminhou para São João del Rei para disputar a competição Sub-20, mas acabou que, por opção da equipe lá, acabou não dando certo, mas pode ser que seja ele. Mas hoje no elenco, não. Está perguntando, excelente entrevista, Nilmar. O Guarani está bem representado. Esperamos agora o público abrace o clube e compareça em campo para torcer. Clube só sobrevive com a ajuda da torcida. É isso que eu quero, praticamente caminhar quase uma hora de entrevista, exatamente sobre o torcedor, agora no módulo 2. E essa promoção também, meu caro presidente, seja sócio do Guarani, concorrendo a uma moto 0 km,
que nós mostramos, estamos falando aqui no programa. Isso, o programa do sócio-torcedor nós lançamos em 2016. Hoje os grandes clubes do futebol brasileiro, o sócio-torcedor, ele é uma receita maior do que patrocinadores, por exemplo, fica na traça somente da cota de TV. Então nós lançamos para ser uma fonte de receita a mais para o Guarani. Mas acaba que dentro da situação que a gente falou, de módulo 2, um campeonato que gera menor visibilidade, não tem tanto apelo da mídia estadual, você não tem a cota de televisão. Então a gente está contando com a força do torcedor para que seja o principal. O Guarani com a dificuldade do poder de investimento de patrocínios dentro do que o campeonato exige. O campeonato profissional, o futebol profissional, você sabe disso, é caro, é um custo muito alto. Então a gente apostando na força da torcida, a gente querendo atingir os 300 sócios. Como funciona o programa de sócio? Você adere ao programa de sócio, você passa a participar de uma rede de vantagens, são comércios das cidades que dão desconto. Aí você entra no site, você vai ver a tal lugar, sócio torcedor do Guarani tem 5%. Então você vai fazer sua compra, você apresenta sua identificação de sócio torcedor, você ganha um desconto. Você tem acesso aos jogos do Guarani, sem necessidade de comprar ingresso, você entra direto, é uma entrada diferenciada, é uma entrada automatizada. E para 2018, o sócio, além de ter o acesso, ele vai poder retirar mais um ingresso até um dia antes dos jogos. Então quem for sócio, ele tem a entrada dele e pode levar mais uma pessoa. E nós atingindo a marca dos 300 sócios, que é a meta que nós criamos agora para 2018, a partir do momento que a gente atingir essa meta, nós vamos sortear uma moto 0 km entre os 300. Dentre esses 300, nós vamos sortear para aqueles que fizerem adesão no cartão ou no boleto à vista. Então é bom explicar isso, porque para a gente ser justo com todo mundo, porque a pessoa pode ter a opção de fazer adesão, pagar uma parcela, ser sorteada, ser contemplada e parar de pagar. Então não seria justo com as demais. Então chegando aos 300 sócios, aqueles que fizerem adesão via o cartão de crédito ou via o boleto com pagamento à vista, o pagamento à vista ele tem um desconto no total. Lembrando que o sócio-torcedor hoje ele é uma contribuição de R$ 35,00 por mês que é feita. Então, chegando a esse número de 300, nós vamos sortear essa moto 0 km. Endereço para que você possa fazer parte desses 300 sócios e um telefone de contato. Você faz o sócio, ele é feito todo online. Então você pode fazer pelo próprio site do Guarani, que é o guaranidivinópolis.com.br, tem lá a aba sócio torcedor. Ele vai te direcionar para um site que a partir desse momento você tem todo o caminho. A loja Ponto do Cartão, aqui na Rio de Janeiro, aqui esquina com 1º de junho, lá o Thiago. Rio de Janeiro 208. O Thiago e o Matheus vai te dar o auxílio lá. Aquelas pessoas que não têm o costume de fazer esse tipo de adesões via internet, ele pode fazer lá. O Matheus e o Thiago vai dar o auxílio. E a memória já não está tão boa, né? Mas vou olhar aqui só um minutinho. Pegar o telefone. Que a gente pode fazer o contato. Uhum. Qualquer dúvida, pode chamar no WhatsApp, pode ligar, que o Vantuí vai dar atenção para poder. É o 9, né? 8801-5876. Coloca aí, Lincoln, para mim na tela, o telefone para quem quiser ligar para tirar qualquer dúvida. Enquanto você coloca o telefone, repete, por favor. 98801-5876. Então você vai falar lá, vai tirar qualquer dúvida em relação ao sócio torcedor. 98801-5876. 5876. 98801. 8801-5876. Olha, eu quero agradecer. Esperamos agora, falando sobre o público, é o Hugo Cerello. Muito obrigado, meu caro Hugo Cerello. Muito obrigado por interagir conosco aqui. Sucesso para o Guarani nesse campeonato. Ano que vem o acesso. Sorte para todos os envolvidos. É o Luciano, do bairro Niterói. Muito obrigado, meu Luciano. Já está aí, ainda não, o telefone do Guarani, né? Quando a gente fala o telefone, é falando do Guarani, então é do Guarani. Esse telefone é seu, é da assessoria? Isso, é do Guarani mesmo. É do Guarani mesmo, né? A gente utiliza para... Na verdade, ele é um telefone de contato direto do sócio. Né, o presidente? Sim, é importante falar. Da assessoria. O clube de futebol, ele não é só o futebol, né, Nilmar? Você tem todo um trabalho por trás, da parte administrativa, e não da é fácil, alimentação, preparação, jogador machucado. Gente, não é fácil ser presidente de time, não. Não é realmente não. Jogador é cheio de treta. O que você está achando, meu filho? O Nilmar aqui é desse ramo. Não é fácil presidir um clube de futebol. A emoção... Eu vou assistir jogos do Guarani, eu fico emocionado.
Nem meu Cruzeirão não fico assim. Eu fico assim, todo nervoso. Eu imagino você. Você vê, a imprensa, ó, o Lima, Oliveira Lima, repórter da Rádio Minas, já cheirou o cheirinho do presidente do Guarani, já está aqui. Então, você tem que ser um cara muito equilibrado, porque todo mundo gosta do Guarani, a imprensa precisa de notícia e o torcedor ama o Guarani. É uma responsabilidade muito grande, né, presidente? Com certeza. Acho que pelo tamanho da instituição, eu falo muito isso, a história de Divinópolis, ela anda junto com a história do Guarani, né? O Guarani vai fazer 88 anos, agora em setembro de 2018. Então, ele é quase que da mesma idade da cidade. Então, é uma instituição, igual você falou, em qualquer lugar que você vai, é de Divinópolis? É lá do Guarani. É verdade. É assim que acontece. Então, a gente sabe o tamanho da Guarani responsabilidade. É o clube grande do interior do estado. Sim, o Guarani é qualquer lugar. Você que a gente está no meio do futebol, então a gente tem a oportunidade de estar, às vezes, junto com pessoas renomadas mesmo, dirigentes de grandes clubes da primeira divisão, de São Paulo, do Rio, enfim. Quando você fala Guarani, eles sabem quem que é, sabem da onde que é, da cidade que é, lembram algum jogo, enfim. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande pelo tamanho da instituição. Presidente, acabou. Quem sabe, quando o Nilmar sarar o joelho, a gente consiga, com o nobre presidente, uma preliminar para a imprensa lá no Farião, para o Nilmar balançar a rede lá. Ô, presidente, quero te agradecer. Eu tenho uma admiração muito grande por você, pela simplicidade, te acompanho, pelas emissoras que cobrem o Guarani. Você é sempre equilibrado. Ano passado você ficou meio nervoso, né, naturalmente com a situação do Flávio Lopes, mas não é diferente. A pressão é muito grande, o Guarani não vencia. Então, isso pesa muito, mas você é muito equilibrado, muito inteligente, com uma estrutura fantástica. Queremos torcer para o Guarani voltar o ano que vem. Se não voltar, reconheceremos seu trabalho da mesma forma. Muito obrigado a você por estar conosco, ao vivo, aqui na TV Candidez. Eu que agradeço, Nilmar, a oportunidade. Sempre que puder, pode solicitar, que a gente vai vir com o maior prazer. E, mais uma vez, deixando um recado aqui, você falou do Lima, o Lima fala isso muito... nunca viu nenhum acesso até hoje sem a força vindo da arquibancada. Então, esses campeonatos de acesso é importantíssimo a força da torcida, jogar junto. Então, a gente espera, mais uma vez, que essa torcida apaixonada esteja lá na arquibancada empurrando para que a gente possa conseguir esse objetivo. E a Rádio Minas e a TV Candidez estarão, dia a dia já estarão, dando aquela força, muita emoção, virão por aí, porque nós queremos o Guarani, no ano que vem, na elite do futebol mineiro. Eu repito, o Guarani é um patrimônio da nossa cidade. Nós estamos indo embora no oferecimento da Drogaria Ultra Popular. Esta eu compro, esta eu recomendo. Avenida 1º de Junho, 756, e o telefone 3222-4470. Todos os medicamentos e principalmente o repelente para o Aedes aegypti baratinho, na Drogaria Ultra Popular. Lá tem o similar do Viagra. Só não tá bom no trem, meu filho, não tá bom no trem? 4 comprimidos por apenas R$5. Drogaria Ultra Popular. Estarei na Rádio Minas neste sábado, 10 da manhã, com o programa O Povo no Rádio. Um abraço, juízo, moçada, no carnaval, hein? Até lá.